Meus amores, mais uma vez esperamos que esteja tudo bem com todos. Em suas casas, em seus locais de trabalho, em seus locais de estudo, com suas famílias, seus familiares. Esperamos que esteja tudo bem. Nós vamos, mais uma vez, lembrar que as nossas palestras vão ao ar às sextas-feiras, às 20 horas, com o livro Caminho, Verdade e Vida. E às quartas-feiras, o livro Palavras de Vida Eterna, às 8 horas. Ambas as palestras são gravadas, porém, às quartas-feiras, elas são ao vivo. Então, são gravadas enquanto são proferidas ao vivo. E depois ficam à disposição de quando nós nos dispusermos, quando for melhor para cada um de nós assistir. Então, às quartas-feiras, o livro é Palavras de Vida Eterna, e às sextas-feiras, Caminho, Verdade e Vida. Antes de iniciarmos, nós precisamos agradecer pela vida, agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré, pela proteção, pelo amparo, agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que cuida da nossa saúde, cuida do nosso bem-estar. Agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter, para entendermos melhor os ensinamentos contidos nesta lição maravilhosa que Emmanuel preparou especialmente para cada um de nós e que nos chegam através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ambos os livros, Palavras de Vida Eterna e Caminho, Verdade e Vida, foram ditados por Emmanuel e nos chegam através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar a respeito da lição 107. E Emmanuel nos lembra uma referência evangélica e fala a vinda do reino. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. E Lucas nos fala uma frase de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é visível. Não vem o reino de Deus com aparência visível. Na explicação de Jesus sobre a natureza do reino de Deus, Jesus então nos diz que o reino de Deus não é visível. Ele não vem com essa aparência de matéria, material. Não vem de maneira aparente. E essa é a natureza do reino. Por que que ele não vem de maneira visível? Jesus nos explica. Porque ele está imerso em cada um de nós. É por isso que o reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus, quando a gente estuda, então nós falamos a respeito que isso aqui é matéria. O que nos envolve é matéria. E mais à frente nós vamos
lembrar algo que o próprio Jesus falou a respeito desta matéria. E isso aqui é matéria que envolve a nossa alma, que envolve o espírito. E nós todos somos criaturas de Deus, somos divinos, todos nós. Nós todos temos essa centelha divina que está imersa, essa centelha está imersa em nossa matéria. Por isso que o reino de Deus não é visível, ele é espiritual, de acordo com as palavras de Jesus, porque ao responder aos fariseus, Jesus fala, o reino de Deus não é visível, porque ele está dentro de vós. Os grupos religiosos normalmente não entendem ou não procuram se aprofundar nos ensinamentos de Jesus e ficam, ao invés de procurar entender e explicar, quase sempre ficam mais preocupados em converter e conquistar as pessoas. Alguns adeptos das religiões, eles anseiam mais em transformar as concepções, transformar as ideias e realmente as concepções dos amigos, dos familiares, para que todos possam pensar como eles. E por causa disso, em toda parte, nós somos defrontados por irmãos preocupados em seus círculos de estudo, na tentativa de nos persuadir, de nos convencer, de convencer as pessoas a aceitar essas crenças, as suas crenças, o seu modo de ver, em geral relativas à religião ou à política. Esta atividade nem sempre é boa, nem sempre é útil, nem sempre é favorável, porque algumas pessoas já têm uma certa convicção daquilo que estão abraçando da religião, da política, e algumas pessoas já estão a caminho de uma convicção, de um entendimento a respeito do que eles entendem por religião. E essa insistência em modificar pode, inclusive, perturbar esses projetos que já estão em realização, que já estão a caminho desse entendimento de Deus, de Jesus. Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós percebemos uma preocupação quase sempre negativa de alguns grupos que se dizem religiosos, de querer demonstrar pompas, números, impressionar e conseguir novos adeptos a respeito de grandeza, de promessas de uma vida mais rica, de emprego. São exibições transitórias do poder humano que isso não comprova o reino de Deus. Eu prometer para alguém que se seguir a minha religião, eu vou conseguir que ele seja mais rico, que ele tenha um emprego melhor, que ele possa comprar uma casa. São promessas vazias, porque isso não prova, não nos traz um ensinamento a respeito do reino de Deus. Essa realização divina, essa concepção de Deus, de Jesus, ela começa no nosso íntimo, no íntimo de cada um de nós, e constitui esta luz que Emmanuel diz
São palavras de Emmanuel, constitui a luz do nosso templo interno. Paulo de Tarso, estava indo na estrada de Damasco sacrificar um cristão. E defrontou-se com Jesus, lá na estrada de Damasco. E Jesus então pergunta para Paulo: Paulo, por que me persegues? Você é o meu vaso sagrado. O que Jesus estava dizendo para Paulo? Que esta matéria aqui, isto, é um vaso sagrado que acomoda, que nos acomoda o espírito, acomoda a alma. Isso aqui é apenas um vaso, é a nossa passagem transitória por este mundo, por essa vida. Emmanuel nos diz que a carne é digna, é venerável, e nós devemos respeito a esta matéria, tratar da melhor maneira possível. Porque é neste vaso que Jesus falou que é a nossa purificação, que é através desta matéria, deste vaso, que nós vamos receber, que nós vamos propiciar o resgate preciso e precioso de algo que tenhamos feito em outras épocas e que agora precisa realmente de um conserto, de um reparo. É esse vaso de purificação que nós estamos recebendo para esse resgate preciso e precioso a cada oportunidade de reencarnação. Existem alguns espíritos ainda ignorantes porque ignoram, porque ainda não sabem, que a nossa partida, a partida da matéria, significa morte ou transformação permanente. Quer dizer, algumas pessoas entendem que existem ainda locais de penas eternas. Quer dizer, se eu for boazinha, se eu for boa, se eu cumprir com os meus deveres morais, então eu vou para um determinado local lá no céu. Se eu fui má, se eu prejudiquei, eu vou para o inferno e não existe salvação. É isso que algumas pessoas entendem. E isso não é verdade, porque não existe inferno. E nem existe esse local em que a gente vai ficar o resto da eternidade. Não. Nós vamos tendo, de tempos em tempos, oportunidade de aprender através da reencarnação. Se eu fiz algo que eu possa me envergonhar, ou que eu possa ter me prejudicado alguém, lá no plano espiritual, eu vou entender, vão me explicar que eu posso reparar os danos cometidos, os danos causados. Então eu volto e procuro reparar, me redimir de algo que eu tenha feito de mal. Por isso que não existe essa transformação permanente que algumas pessoas entendem. O ser humano, dadas as circunstâncias que ainda dominam os nossos esforços, muitas vezes a gente só pode ver o que está morto ou o que vai morrer. Mas existe muito mais além disso. Existe a eternidade. E nós temos toda a eternidade para aprender e para evoluir. E é isso que Jesus quis nos dizer. Que o reino de Deus é divino e imortal. Embora ainda escape naturalmente a nossa visão de seres humanos, talvez ainda a gente não entenda exatamente o que Jesus quis dizer. Que este reino, que este Deus está aqui dentro, está em nosso coração.
Não é alguma coisa que eu vou, quando chegar lá no plano espiritual, faça, você pode me dar o endereço lá do reino. Isso não existe. Não existe esse reino físico. Existe isso que nós acreditamos que a gente ainda pode evoluir, que a gente pode crescer. Existe esse reino de Deus que está em nós. Existe essa centelha divina que quer que a gente fique cada vez melhor, que a gente se sinta cada vez mais feliz, que nós sejamos felizes. E é isso que Jesus quis dizer a respeito do reino de Deus, que muitas vezes ele falou, e que agora a gente está tentando entender que isso está aqui. Eu sou uma parte de Deus, eu sou essa centelhazinha que pode ajudar, que pode evoluir, que pode levar luz onde quer que eu vá, onde essa luz se faz necessária, porque eu tenho essa luz de Jesus em mim. E por que não? Por que não ajudar? Por que não levar esse amor que eu fui dotada por Deus para aqueles que necessitam? Por que não levar o ensinamento àqueles que ainda precisam desse ensinamento e que eu posso ajudar? Mais uma vez, nós vamos agradecer a Jesus, Maria de Nazaré, por toda a proteção, por todo o amparo. E realmente pedir ao Dr. Bezerra de Menezes e seus auxiliares que olhem pelo nosso país, pelo nosso planeta, agora tão necessitado de ajuda. Pedir a Maria de Nazaré que estenda o seu manto azul, para que logo essas desavenças entre irmãos, como Jesus havia previsto, que isso se termine, que a gente se veja mesmo como irmãos queridos, e para que cada vez mais a gente evolua e mereça estar nesse mundo prometido por Jesus, esse mundo de regeneração. Que a gente cada vez mais entenda que é isto que Deus e Jesus, Maria de Nazaré, o plano espiritual, esperam de nós. Que nós sejamos fraternos, que nós sejamos amorosos uns com os outros. Muito obrigada pela atenção. E mais uma vez pedimos que Jesus nos proteja, Maria de Nazaré. Até uma próxima vez, se Deus assim o permitir. Muito obrigada.